Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 12 de março de 2025, é quarta-feira e todas as quartas são regidas por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro, que tem asas na cabeça e nos pés. No céu de hoje ele está no signo de Áries, então traz muita agilidade, traz muita rapidez para nossa mente, às vezes até uma certa impulsividade. No sábado o Mercúrio ele já vai sair do movimento direto, vai iniciar uma retrogradação, esse olhar para trás, essa revisão, assim como a Vênus, que ela também já está retrógrada. Então todas as quartas são bons dias para a gente refletir sobre a nossa comunicação, sobre a nossa expressão, sobre as mensagens que a gente quer passar. Então Mercúrio pode falar também da nossa mente, pode falar de pequenas viagens, aprendizados, também fala sobre comércio. Que mais? Pode trazer essas questões também de deslocamento, de trânsitos, as nossas ferramentas de comunicação, nossas ferramentas para transitar. Mercúrio tem o júbilo na casa 1, então é a casa onde ele fica mais alegre. Então se você tem o seu Mercúrio no mesmo signo que o seu ascendente, o seu Mercúrio está jubilado. Então é um posicionamento que ele fica muito feliz, traz muito essa capacidade de expressão. Que mais que eu coloquei aqui? Então, por Mercúrio estar no signo de Áries, que é um signo de Marte, a gente pode ter uma comunicação às vezes mais bélica, pode estar voltada mais para essas questões assim, mais de ação, de direção, às vezes pensar e já fazer, né? Então, como eu falei no começo, também pode trazer muito essa agilidade mental, insights rápidos, tá? Que mais? Mercúrio ele rege o signo de Gêmeos e Virgem, onde tem mais essa habilidade assim de movimentação, de adaptabilidade. Quando Mercúrio está em Áries, então ele é esse signo cardinal, ele fica muito quente, seco, então às vezes por isso que fica um pouco incisivo, tá? Então Mercúrio que faz essa comunicação entre os deuses, os humanos. A gente tem a filosofia hermética, que é a filosofia por onde a astrologia é baseada. Então, estudar os princípios herméticos, alguns textos que a gente pode estudar é o Corpus Hermeticum, que é muito legal para estudar. Eu fiz uma leitura acompanhada, né, comentada na Nova Acrópole, que é muito legal. Se vocês tiverem interesse em estudar sobre o Corpus Hermeticum, que mais? Tem também o livro Iniciação ao Hermetismo, do Franz Bardon, que é bem legal, que tem vários exercícios assim pra gente aprender, né, sobre essa filosofia, então também pode ser bem interessante, algumas dicas para vocês. Então 4h56, a Lua já saiu do signo de Leão e ingressou no signo de Virgem, que é esse signo onde a Lua vai ficar cheia, onde vai ter esse eclipse lunar ali na sexta. Então a gente sai desse signo de fogo, que se volta mais para a expressão, e vai para esse signo mais da prática, dos métodos, da ordem. Então quando a Lua ingressa em Virgem, a gente pode ficar mais prática em relação às nossas emoções, então buscando uma solução mais fácil, mais simples, buscando uma eficiência, buscando uma utilidade até nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, às vezes, quando eu vejo pessoas que às vezes têm lua em Virgem, às vezes tem um excesso até de preocupação com essas questões emocionais, porque tem muito essa percepção do corpo nos mínimos detalhes. Então, às vezes, Virgem, ele é a exaltação de Mercúrio, então às vezes você pode até ficar pensando muito sobre as questões corporais e às vezes isso gera até uma certa ansiedade. Então por isso que Mercúrio fica exaltado no signo de Gêmeos, porque às vezes o Mercúrio fica exaltado no signo de Gêmeos, porque às vezes é pensamento demais. Então pensando em dias que a Lua está em Virgem, quando tem posicionamentos em Virgem, o quanto é importante relaxar, o quanto é importante ter essa compaixão consigo mesma, o quanto é importante ter esses momentos assim de tranquilidade, porque às vezes tem um excesso mental, ainda mais que a Lua está cheia, então tende a aumentar, né, intensificar tudo. Então, se vocês perceberem isso ao longo do dia, ter esses momentos, tá, de tranquilidade, de relaxamento, de calma. Às vezes, como o Mercúrio está em Áries, atividades energéticas, atividades mais esporte, né, voltada para essas questões, podem ajudar também a liberar, né? Aí depende do que você sente que te ajuda nesse momento. Então, Virgem, ele está muito ligado com essa questão de limpeza, de purificação, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então, a gente pode ter um olhar para o que precisa ser melhorado,
Virgem também fala, Virgem rege o intestino, então fala muito dessa capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, né? Pensando que também nessa capacidade de ver o que é útil e descartar o que é inútil. Também fala sobre esse processo, tá? Que está muito associado também com o intestino. Então pode ser um bom dia para a gente também observar a nossa alimentação. Então tentar não exceder os limites também do nosso corpo, acho que é importante, porque às vezes isso fica muito evidente, né? Então você vai percebendo, ele vai se comunicando, né? Seu corpo ele vai se expressando, então vai acolhendo essa expressão que ele vai trazendo, essas sensações físicas que podem estar mais intensas porque a lua está quase cheia, tá? Que mais? Virgem também, se a gente pensar, as deusas virgens, na verdade, são as deusas que são donas de si mesmas, que são autossuficientes. Então, virgem, na verdade, fala muito de uma independência também, né? De ser autossuficiente. Então, buscar essa suficiência, muitas vezes, ali no nosso corpo, né? O que ele está precisando, olhar para as suas necessidades. Então, pode ser um processo de análise ali, tanto nessas questões do corpo físico, quanto do corpo emocional, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. E é sempre importante a gente olhar também para esse nosso lado crítico, perfeccionista, né? Sempre que tem planetas em Virgem. Eu tava até vendo uma pessoa que tem planetas em Virgem, é a Brené Brown, e ela tem até um documentário, né? Ela tem o TED também, Coragem de Ser Imperfeita. Tem um livro, né, também, Coragem de Ser. Deixa eu ver. Coragem de Ser Imperfeita. Que às vezes pode ser legal. Então ela tem essa lua em Virgem em oposição a Saturno em Peixes, que é o que está no céu de agora, né? Então às vezes ver esse documentário, ouvir esse livro, né, ou ler o livro, pode ser interessante, sabe? Porque eu vejo esse processo mesmo de compaixão consigo mesma, porque às vezes pode ficar uma autocobrança muito grande, tá? Uma análise muito grande. 7h28, então agorinha, o Sol ele fez uma conjunção com Saturno em Peixes. Então o Sol ele vai falar sobre consciência, sobre visibilidade, sobre essa nossa autoridade, sobre nós mesmas. Em Peixes vai falar sobre essa autoridade no nosso campo emocional, né? Principalmente esse emocional que nos vincula com o todo, tá? Então fazendo essa conjunção com Saturno em Peixes, eu vejo um momento dessa compreensão dos nossos limites emocionais, dos limites das nossas águas. Então às vezes a gente perceber que a gente não tem essa capacidade de acolher tudo que vem do outro, ou às vezes até para lidar com as nossas próprias emoções. Então, sempre que tem Saturno envolvido, é o momento da gente aprender a dizer não. Saturno também é o deus do tempo, então vai falar sobre estruturas de longo prazo. Então, a gente olhando para o que a gente precisa fazer a longo prazo, não necessariamente fazer tudo agora. Então, Saturno muitas vezes ele traz uma certa lentidão. A gente consegue observar alguns bloqueios, alguns medos, algumas inseguranças, mas a gente consegue olhar também a longo prazo, tá? Então, às vezes, vem algum certo excesso de responsabilidade, de cansaço, de autocobrança, mas é para você pensar mais a longo prazo, tá? Não é para você pensar em resolver tudo agora. Eu acho que é ter esse olhar adiante mesmo, né? Para daqui 2 anos e meio, 30 anos, que é o ciclo de Saturno, sabe? Então, não querer resolver toda a sua vida nessa semana, tá? Que mais? Quando tem esses planetas em Peixes, também é um bom momento pra gente contemplar o todo, pra gente se conectar com a nossa compaixão. Então, às vezes, pode ser interessante você olhar para suas questões, mas também olhar como elas estão conectadas com o todo, pra gente sair da gente ficar muito ensimesmada, né? A gente perceber que muitas vezes o que a gente tá passando, tá todo mundo passando, né? Ou todo mundo passa também. Então, ou às vezes ver que um problema que a gente que está acontecendo com a gente, às vezes ou é muito maior que a gente, ou às vezes é muito mais antigo que a gente. Enfim, para a gente não ficar só num autossofrimento, né? Mas buscar muitas vezes, Saturno também vai falar sobre isso, buscar respostas a nível coletivo, num nível mais estrutural, né? Pensando até num nível assim de astrologia mundana, astrologia coletiva, sabe? Saturno vai falar sobre geração, vai falar sobre coisas que às vezes são maiores do que nós, né? Então, às vezes, por exemplo, a forma com que a gente lida com o trabalho, com que a gente lida com a matéria, né? Então, pode trazer algumas questões nesses limites, assim, para percepção, tá? Deixa eu ver o que mais.
Então eu vejo que é um bom momento também pra gente perceber o que a gente pode fazer dentro das circunstâncias, o que a gente pode liberar, que às vezes está pesando demais, às vezes delegar algumas responsabilidades, parar de se cobrar demais, ainda pensando que a gente vai ter um eclipse em Virgem, que eu vejo que é muito assim, essa liberação, esse abandonar desse excesso de autocobrança, de perfeccionismo, né, de deixar para trás muita coisa mesmo. Então, é ter esse equilíbrio também entre essa organização, essa busca de ordem, mas também entregar coisas que você não tem responsabilidade, né? Coisas que às vezes são maiores que você. Então pode trazer reflexões nesse sentido no dia de hoje, tá? Então acho que é isso dos aspectos de hoje, gente. Só tem esses dois aspectos mesmo, o ingresso da Lua no signo de Virgem e depois a conjunção do Sol com Saturno, depois não tem mais nenhum aspecto. Então eu vejo que pode ser um dia ali que a gente fica mais introspectiva, né? Saturno traz muito essas questões de introspecção, de reflexão profunda, da gente olhar para situações, como eu já mencionei, a longo prazo, né? Então pode ser um momento às vezes que a gente se retira, no sentido de às vezes se afastar assim emocionalmente, mentalmente, para trazer esse olhar para nós mesmas, para trazer esse entendimento sobre nós mesmas, tá? Lembrando, como eu já mencionei também, que a Lua está quase cheia, então a gente fica mais intensa, tá? E o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser uma quadratura com Júpiter. Então, às vezes, cuidar também com alguns excessos, né? Com alguns exageros, com algumas insatisfações, tá? Então, às vezes, a gente pode estar aumentando as coisas, aumentando o tamanho que elas são, sabe? No sentido emocional, principalmente, que a Lua pode falar muito disso. Então, tenham essa atenção, tá? E é isso, então amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Então se cuidem, percebam o seu corpo, percebam essa necessidade de descanso, não se cobrem tanto, porque acho que desde segunda eu tô falando disso, de como as semanas de lua cheia elas já são muito intensas, com eclipse também é muito intenso. Então busquem esse autocuidado, né? Busquem relaxar na medida do possível, tá bom? Então até amanhã, boa quarta!